A crise do Internacional na temporada de 2022 não fica só dentro das quatro linhas. Fora de campo, a direção do Internacional enfrenta adversários políticos e a possibilidade de uma investigação através de uma comissão especial que poderá ser instaurada no Conselho Deliberativo do clube. Tudo isso porque mensagens privadas de conversas de WhatsApp entre o presidente Alessandro Barcelos e um advogado que prestou serviços à chapa do presidente nas eleições vazaram. E com isso, um constrangimento gerou inclusive a saída de um dirigente de alto escalão do clube. Aqui no A Dupla, a gente fala tudo sobre a crise política que a atual gestão está envolvida no momento. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E conforme eu havia prometido no último diário do Inter KTO, aqui eu vou falar sobre a crise política que existe neste momento no Internacional, nos bastidores do Conselho Deliberativo, nos bastidores da política do clube e que pode, de alguma maneira, afetar também o ambiente do Internacional. E essa crise política que já se caminha desde as eleições que foram vencidas pelo presidente Alessandro Barcelos, ela teve um capítulo especial ao longo das últimas semanas. Isso, e aí eu vou explicar a timeline, a linha do tempo da história. Isso tudo porque surgiu um processo que foi instaurado pelo advogado Matheus Marques contra o presidente Alessandro Barcelos. O advogado Matheus Marques prestou serviços para a chapa do presidente Alessandro Barcelos durante as eleições. E além disso, depois do presidente ter sido eleito, ele também prestou alguns serviços para o mandatário do clube. Só que o que ele alega é que não foram pagos a ele os valores dos honorários desse serviço. E a grande verdade é que houve um desacerto entre as partes, entre o presidente Alessandro Barcelos e o advogado, o que gerou esse processo instaurado pelo doutor Matheus Marques. Só que nesse processo, que se tornou público, houve o ingresso, houve se colocou conversas de WhatsApp do Dr. Matheus Marques com o presidente Alessandro Barcelos e do Dr. Matheus Marques com o então secretário-geral do Internacional, Flávio Ordoc, que era um cara muito importante na articulação política da gestão e da chapa do presidente Alessandro Barcelos. E como essas conversas privadas elas se tornaram públicas, tudo isso gerou um grande constrangimento e geraram algumas consequências que a direção do Inter está enfrentando a partir de agora. Eu vou tentar dar um resumo no que se vazou daquelas conversas e o que de tão constrangedor acabou impactando no ambiente colorado. O Flávio Ordoc, que é o secretário-geral do Internacional a partir do momento em que a gestão do presidente Alessandro Barcelos ela foi eleita, ele foi o responsável por contactar o advogado Matheus Marques e pedir para ele a execução de alguns serviços. Questões simples de assessoramento jurídico para uma chapa que está concorrendo à presidência do Internacional. Só que o diálogo entre Flávio Ordoc e Matheus Marques, que se tornou público, foi longo. E em diversos momentos desse diálogo, houve críticas a pessoas da gestão. O vice-presidente Dani Dubin é citado e criticado por Flávio Ordoc nessas conversas que vazaram. O vice-presidente jurídico do Internacional, Dr. Guilherme Malê, também é criticado e nessas mensagens pelo Flávio Ordoc. E claro que tudo isso no ambiente interno da gestão do Internacional caiu como uma bomba. Tanto que Flávio Ordoc se desligou do cargo de secretário-geral do Internacional. Não tenho a certeza se ele pediu desligamento ou se ele foi desligado, mas com certeza houve um consenso, devido ao constrangimento do conteúdo das conversas que vazaram. Ele fazendo críticas duras a vice-presidentes, ele fazendo críticas duras a integrantes da direção, ele fazendo críticas duras à gestão do Internacional com palavras duras para um cara que tinha uma certa intimidade com ele, que era o Dr. Matheus Marques, e o Flávio Ordoc, que era o responsável por ter esse contato com o advogado. Tudo isso gerou um mal-estar e caiu como uma bomba, claro, no ambiente político do clube. As conversas que vazaram entre o presidente Alessandro Barcelos e o advogado não são tão comprometedoras, de alguma maneira. Ali há mais questões de tentativa do Matheus Marques de diálogo
para cobrar aqueles serviços que ele prestou, cobrar os honorários referentes àquele serviço que ele prestou e também alguns acertos, combinaram reuniões, coisas desse tipo, nada de muito forte. O forte foram as conversas do Flávio Ordoc, que era secretário-geral, com o Dr. Matheus Marques. Só que isso, tá? Esse relato que eu fiz agora é do ambiente interno da política do Internacional, da atual gestão. Não foi necessariamente o principal problema. E claro que foi um problema grande que o Inter teve que administrar e culminou na saída de um cara importante dentro do bastidor da atual política do Inter. No Conselho Deliberativo do clube, e aí membros, conselheiros de oposição à gestão do presidente Alessandro Barcelos também tiveram acesso a esse documento, que eu também tive acesso do processo do Dr. Matheus Marques contra o presidente Alessandro Barcelos, e ali eles encontraram algumas irregularidades, que eles colocaram em um requerimento, um documento formal que foi entregue ao presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sérgio Iurren. E nesse documento se solicitou o seguinte, que fosse instaurada uma comissão especial para investigar esses atos que foram divulgados através do processo do presidente Alessandro Barcelos. E aí existem uma série de atos, tá? Que se entende que a gestão cometeu e que seriam irregulares. Entre elas, articulações anti-estatutárias. É o principal termo utilizado neste requerimento que pretende instaurar uma comissão para investigar as ações e as atitudes do presidente Alessandro Barcelos. Articulações anti-estatutárias do Flávio Ordoc, do presidente Alessandro Barcelos. Se critica ali também o fato e se levanta a hipótese de irregularidade do fato de que a gestão, a chapa que concorreu à eleição e que venceu a eleição, deu suporte jurídico a 2 jornalistas que publicaram uma matéria contra... lembra daquela matéria da lista de sócios que era vazada de dentro do Internacional, que inclusive um funcionário do Internacional foi demitido por isso, e que essas listas elas eram enviadas por membros da chapa número 3, que tinha como cabeça o Dr. José Aquino Flores de Camargo, para consulados, para que eles pudessem ter acesso a dados pessoais dos sócios para pedir votos. Essa matéria foi produzida por 2 jornalistas que tiveram um assessoramento jurídico financiado, de acordo com este requerimento de conselheiros, pela chapa que acabou vencendo a eleição. São algumas irregularidades apontadas por esse grupo de 25 conselheiros que solicitaram ao Conselho Deliberativo a instauração dessa comissão especial. O que essa comissão especial iria fazer? Investigar e propor sanções. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Vitório Pífero, na presidência do Internacional. Uma comissão especial foi instaurada, ela analisou toda a parte de gestão financeira do Vitório Pífero, todos os balanços financeiros, se constataram irregularidades dali e o Pífero foi excluído do quadro social do clube. O que eles pedem é a instauração da comissão especial, e esse processo ocorre no Conselho Deliberativo. Qual é o avanço que aconteceu até o momento? E esse avanço ele aconteceu ontem, na reunião de segunda-feira. O presidente do Conselho não instaurou uma comissão especial, mas ele enviou esse requerimento para o Conselho Fiscal analisar. E aí o Conselho Fiscal do clube analisar. E o Conselho Fiscal do Internacional vai averiguar se houve algum tipo de irregularidade. E a partir dali podem haver algumas sanções, é verdade. Mas não se instaurou a comissão especial que foi solicitada. Este é o atual ambiente de crise política do Internacional. É um ambiente que ajuda? Não é um ambiente que ajuda. E é um fato que vem acontecendo já desde que as eleições elas terminaram, ou elas não terminaram. Recentemente, a gente teve o caso, e foram diversos desses requerimentos, foram diversos dessas tentativas de derrubar a atual gestão do Internacional que correram no Conselho Deliberativo. Nenhum com muita força, é verdade. Vocês vão lembrar do caso da Estrela Vermelha, num material publicitário, uma bobajada, né, que foi colocado em discussão no Conselho Deliberativo, uma peça que nem passou pelo Conselho de Gestão.
Mas isso mostra o ambiente conturbado que existe, desde que se terminou a eleição. E aí eu vou parar com as informações e dar aqui a minha opinião. O presidente Alessandro Barcelos vem sendo incompetente na tentativa de apaziguar o clube, o que foi uma promessa dele na sua campanha. Ele prometeu que iria apaziguar o clube e ele não está conseguindo. Ele está tendo a colaboração do clube, do conselho, da oposição? Provavelmente não. Mas ele, no mínimo, não está tendo habilidade para conseguir a ajuda dessas pessoas. Então, essa incompetência do presidente Alessandro Barcelos, ela está clara. Ele prometeu apaziguar o clube e o clube está longe de estar apaziguado, tanto que está correndo um processo contra ele, um requerimento, não é um processo, está correndo um requerimento contra ele dentro do Conselho Deliberativo, pedindo sanções por supostas irregularidades. E esse requerimento, esses pedidos de sanções, eles vêm muito da falta de paz política. E aí vem um outro ponto. A oposição também está aproveitando o mau momento do time dentro de campo, aproveitando o descontentamento do torcedor mediante o que está acontecendo com o Internacional dentro de campo para gerar mais caos, para consequentemente tentar derrubar a atual gestão. Nada disso faz bem para o Internacional, que joga quarta-feira contra o Brasil, depois no fim de semana tem São José, depois tem Grenal. Nada disso ajuda, mas é uma consequência, é um reflexo de um ambiente que já era conturbado durante as eleições e as eleições ainda não terminaram. Geram ainda e existem ainda reflexos das eleições na política, no Conselho Deliberativo, um clube que não está apaziguado. É um conteúdo, e eu peço desculpa para você se ficou longo, se ficou difícil de entender, se ficou chato, mas eu prometi que eu ia colocar aqui o que está acontecendo nos bastidores da política do Internacional, para que você que quer saber sobre o assunto, poder saber. Não é o tipo de conteúdo que eu gosto, hoje mesmo de noite já vou voltar a falar sobre futebol aqui. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!